Oi meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe para vocês um passo a passo detalhado na fibra de vidro. Eu fiz uma enquete aqui no canal e a mais votada foi essa técnica, então por isso eu estou trazendo esse vídeo hoje aqui para vocês. Aqui na descrição tem o link da apostila para quem quiser adquirir, nela tem todos os materiais e o passo a passo detalhado dessa técnica. E se você é nova aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, deixa o joinha e vamos lá! Nessa aula nós vamos fazer o procedimento passo a passo. Posso higienizar? Eu estou utilizando o PrEP. Nesse procedimento eu vou usar os produtos da Volia. Pronto, já higienizei. Agora com o afastador de cutícula nós vamos empurrar a cutícula dela. Eu encosto na cutícula e afasto. Eu não fico batendo, eu encosto e empurro. Encosto e empurro. Dessa forma, a gente tira essa cutícula daqui, né? Porque nós não queremos que ela encoste no gel, porque os produtos não aderem em pele. Então, se tiver cutícula, se você encostar na pele, ele não vai aderir. Depois, você vai ter problema com o descolamento. Então, afasta bem essa cutícula. E agora, para preparação, eu gosto de utilizar a broquinha PM 718 diamantada. Ela é boa e ela faz uma boa preparação aqui na área da cutícula. Eu consigo retirar bem essa pele. E eu venho fazendo a limpeza com a minha broca na horizontal. Não inclino para não ferir a unha natural. E passo da metade da unha até a outra extremidade. Agora, trocando a rotação, a gente vai pro outro lado. Pode passar de uma vez a broca, só tomando cuidado para não usar uma velocidade muito alta. Agora, com a broquinha ainda, eu já vou fazer a retirada de brilho da minha unha natural. Eu gosto já de fazer com a broca, porque como eu já tô com ela em mãos, né, que eu já utilizei na área da cutícula, eu venho com ela novamente e faço uma preparação rápida aqui. Vou passar de um lado até o outro. E vou retirar essas partes brilhosas que eu tenho na minha unha. A preparação é muito importante que seja bem feita, para você ter uma boa aderência dos produtos, porque quase 100% de casos de descolamento e infiltração é devido à má preparação. Então, faça essa etapa com bastante atenção para evitar que isso aconteça. Aí, agora eu venho com um pouquinho do desidrate, passo por toda a lâmina com cuidado, principalmente aqui na área da cutícula, e ele vai ressecar essa unha. Ele seca sozinho, não precisa ser levado para a cabine. Esse foi o passo 1, que foi o desidrate. E agora o passo 2, que é o primer sem ácido. Já no passo 2, a gente tem uma aparência diferente do produto, né? Ó, ele vai formar como se fosse uma fita dupla face. Toma cuidado sempre com os cantinhos, que é onde a gente tem muito caso de descolamento, né? Ele começa pelas laterais. Então, faz essa preparação para você não ter problema com isso. E agora, com a preparação pronta, eu vou vir com o meu gel base, que é um gel próprio para a capa base, né? A gente tem aqui a especificação de para que ele serve, né? Que é para blindagem, esmaltação em gel e para a capa base do alongamento. Essa é uma etapa que a gente vai fazer com um gel próprio. Mas, se você estiver construindo essa unha somente com um gel, você pode utilizar somente ele em todo o procedimento. Então, você utiliza ele para capa base, para curvatura, para ponto de tensão, para todas as etapas. E depois, conforme você for trabalhando, você vai adquirindo novos produtos e consegue utilizar um gel para cada etapa. E agora eu vou mandar na cabine por 60 segundos. Agora, aqui nessa etapa, você pode utilizar a base em gel que você preferir.
é bom você fazer teste. Então pode ser que tenha alguma incompatibilidade. Para você não ter esse problema, você faz o teste antes de fazer a aplicação. Então eu venho com a minha fibra, gosto de deixar preparadinha assim. Recomendo que você também deixe. E faça a colocação. Coloca, ela já vai aderindo. Vou usar o palito para retirar o excesso, mas também você pode utilizar espátula, por exemplo. Eu gosto do palito porque ele é bem pontual, então eu consigo chegar onde eu preciso. Agora que eu já fiz a aplicação certinha, né, de lateral a lateral, já trabalhei, ela vai na cabine por 30 segundos. Agora que saiu da cabine, nós vamos cortar o comprimento. Aqui você pode deixar um pouquinho maior do que a cliente deseja, né? Porque depois você tem uma folguinha ali para fazer o lixamento. Se você deixar exatamente no tamanho que ela pediu, você não vai conseguir lixar depois. Então a gente às vezes acaba lixando para acertar, né? Então é bom você deixar um pouquinho a mais. Agora a gente tem aqui a nossa marcação da fibra. Não é bacana a gente deixar esse tipo de marcação, porque se você for utilizar um gel mais pigmentado, vai aparecer uma linha aqui bem no meio, marcando na hora de finalizar, e não fica um resultado legal. Então, com a mesma base, utilizei para fixar a fibra, eu vou utilizar ela também para cobrir esse degrauzinho. Se você quiser lixar, também é uma opção, mas eu não acho que seja a melhor. Eu acho que fazer uma camadinha aqui com o gel base é mais rápido. Então a gente vem e vou concentrar maior quantidade de produto aqui, aonde a gente tem a nossa marcação. Tome cuidado para não escorrer o gel para a fibra, para não atrapalhar a curvatura depois. Então passa com cuidado, mantém o gel na marcação. Ó, sumiu a marcação, deixa esse produto nivelar. E manda lá na cabine agora por 60 segundos. Agora eu venho com o meu gel hard, uma bolinha de produto. A quantidade de produto vai depender do comprimento que você está fazendo. Então é uma coisa que você vai adquirindo prática também. Só de olhar o tamanho da unha você já vai saber a quantidade de gel que precisa para aplicação. Então você vem trabalhando a fibra. Trabalhou por cima. Vou trabalhar por baixo também. Eu quero essa fibra bem transparente. Então, a gente passou gel por cima, no cantinho, né? Mas vamos passar por baixo também. E se encostar gel na pele, é importante retirar antes de mandar pra cabine. Ó, não tem fibra seca aqui, ó. A gente tem uma fibra bem trabalhada, pode fazer dessa forma aqui, ó. De um lado pro outro, que assim o meu gel entra bem entre os fiozinhos. Vou virar. A gente tem gel uniforme por essa fibra, tá vendo? Ó? Então agora eu tenho que uniformizar. Deixar certinho. Senão eu curvo e depois a unha fica torta. Agora vai na cabine por 4 segundos. Vai sair da cabine e a gente tá fazendo o formato quadrado, então eu vou pinçar o ponto zero. E a nossa unha já ficou bem fechadinha, tá vendo? Nós vamos colocar a presilha. Eu vou pegar as duas laterais. Pode ir lá agora por 1 minuto. Aí, já saiu da cabine, a gente espera um pouquinho, uns 10 segundinhos e pode retirar. E olha como ficou a nossa unha, já bem fechada. Agora ela não vai mais abrir, porque já terminou a cura total desse gel, que é de 60 segundos. Mas 60 segundos é a cura total do gel hard. Então vale lembrar que o gel normal, que é o gel Soul Coffee, ele tem a cura de 2 minutos. Então, 60 segundos é o capa base e o gel hard.
Aí, nossa unha já está com o esqueleto pronto. Agora a gente pode vir fazer a construção. Eu vou utilizar o gel Classic Nude. É um gel que você pode também fazer toda a etapa com ele, mas eu vou usar ele somente no ponto de tensão. Ele tem uma cor bem bonita e no resultado final ele fica bem natural também. Então eu gosto de utilizar o gel Classic Nude para fazer a construção. Pego uma bolinha de produto, aí eu posso vir, ó, e distribuir. E é importante a gente manter o gel no centro, nas laterais, né, no ponto zeros, que é onde a gente tem problema com trincas, né, trincas e quebras. Geralmente até na unha natural a gente tem problema com trinca nas laterais. Então eu trabalho aqui com o gel pela área da cutícula primeiro. Não preciso deixar muito produto aqui. Mantenho a distância e vou descendo. Eu trabalho com a mão leve, para esse gel não ficar marcado. Tento deixar esse gel bem uniforme, tá vendo como vai ficando? Se precisar pegar um pouquinho mais de produto, você pega. E não tem segredo, o ponto de tensão é isso, é gel no local correto. Laterais e ápice. Agora que você fez toda a distribuição do gel, a gente pede para ela virar. Mantenho esse dedo reto e olho por baixo como tá meu gel. E manter essa estrutura reta por baixo. Pode virar. Ó, tá vendo como ele já vai sozinho para os locais onde precisa de produto? Agora ele vai descer para as laterais, a gente vai deixar ele estabilizar e mandar lá na cabine agora por 8 segundos. Quando sair, você pode fazer o teste, ó, ver se você tá conseguindo curvar e pensar. Tá vendo como ela tá maleável e eu consigo curvar de novo? Se eu deixar 15 segundos, no caso do gel da Voile, eu já vou ter esse gel muito rígido e não vou conseguir fazer essa etapa. E é aí que a gente consegue, ó, essa unha bem fechadinha. Tá vendo? Uma estrutura bem retinha, de um lado, do outro. E aí fica fácil da gente fazer o acabamento. É só lixar e finalizar, assim não tem muito trabalho. Agora eu preciso que essa unha não abra, né? Como a gente vai mandar pra cabine pra cura total, a gente só curou por 8 segundos para poder pinçar novamente. Então agora eu preciso que ela cure totalmente por 2 minutos na cabine. Pronto, saio da cabine, espera um pouquinho, uns 10 segundos antes de retirar a presilha. E agora a gente pode fazer o acabamento técnico. Aí, prontinho. Depois de fazer a cutícula, faça bem a higienização, né, nessa área. Venho com um pouquinho de primer sem ácido. Ele vai selar e evitar aqui que tem a infiltração, né? E agora nós podemos finalizar com o top coat. Então eu limpo bem e eu posso vir com o top coat para finalizar. Passei o top coat, vou curar por 60 segundos na cabine. Agora que saiu da cabine, é só a gente finalizar com o nosso olhinho de cutícula. Mas você pode utilizar também um olhinho, se você tiver, aquele de caneta. Também é bom. E tá prontinho o nosso alongamento, ó. Esse é o resultado final da nossa unha, né, do passo a passo. Temos aqui uma unha bem estruturada, com laterais certas. Ó, a área da cutícula como ficou. Não ficou uma unha muito alta, né? Uma unha mediana. Também não precisa de uma quantidade imensa de produto. Temos também a outra lateral certinha, né? Retinha. Curvatura. Não é uma curvatura muito acentuada. Uma coisa natural. Então esse é o resultado final do nosso passo a passo da unha de fibra de vidro.